Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perca tempo, se inscreva, dá aquele joinha, certo? Curta e compartilhe o conhecimento. A nossa aula de hoje é sobre a proclamação da República e seus desdobramentos. Bom, então nós vamos ver como foi que começou a República no Brasil, tá certo? E como ela se desenvolveu nos primeiros momentos, né, nos primeiros anos. Só que antes é bom a gente lembrar da diferença entre monarquia e república. Afinal, o Brasil, antes de ser uma república, era uma monarquia, era o Império do Brasil. Monarquia é aquele regime em que governa uma só pessoa, geralmente que herda um trono, certo? Seja rei ou seja um imperador. Já uma república, ela é caracterizada pela escolha de um líder, que geralmente é um presidente com um mandato para 4 ou mais anos, tá certo? Podendo ser reconduzido ou não ao cargo. Pois é. Então vejam essa charge aqui para nós começarmos a nossa aula. Aqui nessa charge você vê, né, um personagem. E esse personagem é o Dom Pedro II. Ele está sendo posto, né, trono abaixo por uma pessoa da corte, inclusive. Lá atrás temos um bobo da corte e um índio, né? Vejam, essa charge foi publicada no tempo em que ainda o Brasil era república. E muitas eram charges, né, críticas ao imperador Dom Pedro II e a sua família, mas que nunca foram rechaçados de modo autoritário, ou seja, com prisão de jornalistas. Não se tem registros sobre isso. E já foi falada a diferença entre monarquia e república. Monarquia, governo de um só, né, de um só monarca, que geralmente é um rei ou imperador, que herda esse cargo, que herda, melhor dizendo, o trono, tá bom? Herda o trono. Já na república você vai ter a escolha de um líder que geralmente é um presidente. Inclusive, a palavra república vem do latim duas palavras, res publica, coisa pública. O processo que conduziu à república. Como eu disse para vocês, antes o Brasil era uma monarquia, era um império, mas não se chega à república de um dia para o outro. Vamos ver o que é que levou? Na segunda metade do século XIX, ou seja, dos anos 1800, um processo histórico importante foi o que conduziu à implantação da república no Brasil. A ideia de república não era nova aqui. Antes e depois da independência, o território brasileiro foi palco de várias rebeliões republicanas, que vocês podem ver, né, no vídeo que eu vou anexar para vocês dar uma revisada. A exemplo da cabanagem, de 1835 a 1840, no Grão-Pará, onde hoje fica Pará e Amazonas, certo? E da farroupilha, que durou 10 anos, 1835 a 1845, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas a monarquia, governo de uma só pessoa, não é isso? Conseguiu reprimir esses movimentos, graças principalmente aos recursos obtidos com as exportações do café, que a gente também viu lá no 8º ano, esse assunto. No segundo reinado, os dois únicos partidos, o liberal e o conservador, controlavam o poder, enquanto a imensa maioria da população continuava excluída do direito à cidadania. O Partido Liberal, ele era aquele que pensava numa economia mais livre, sem tantos impostos, tá? E o conservador era aquele mais ligado ao imperador. Mas os dois, no fim das contas, andavam de mãos dadas com o imperador, certo? E ele, de certa forma, os controlava. Com o objetivo de ampliar seu espaço na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista e por profissionais liberais como advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república, ou seja, que cada uma
das províncias, como eram chamados os estados, passassem a ser unidades da federação com um governo próprio, com um governo autônomo, mais independente um pouco do governo central, lá na capital, que era o Rio de Janeiro na época. E a república, ou seja, que houvesse um presidente escolhido pela população. O manifesto afirmava: somos da América e queremos ser americanos. Ou seja, somos favoráveis a que o Brasil adote a república, assim como os demais países da América, como os Estados Unidos, por exemplo, a Argentina e outros. Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos republicanos. 3 anos depois de seu lançamento, foi fundado em Itu, lá no interior paulista, o PRP, Partido Republicano Paulista. E aqui você tem uma imagem, né, que ilustra a fundação do Partido Republicano Paulista lá na cidade de Itu, em São Paulo. O movimento republicano daquela época estava dividido em 3 grupos. Um deles era liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, este senhor aqui, que propunha chegar à república por via eleitoral, por meio da eleição de um grande número de deputados republicanos. Então, Quintino Bocaiúva dizia: olha, a república vai ser instalada no Brasil, mas vai ser escolha do povo, começando pelos deputados que defendem a república. Um outro grupo, porém, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, este nobre senhor, defendia a passagem da república por meio de um movimento popular. Ou seja, era preciso a população se mobilizar em todo o Brasil para exigir a instalação da república. Já um terceiro grupo, formado em torno do Major Benjamin Constant, este senhor aqui, que vocês podem vê-lo lá na charge inicial, ele está empurrando o imperador da cadeira, Benjamin Constant, importante líder militar que defendia a instalação de uma república com um governo forte. Então, para Benjamin Constant não importava como a república fosse instalada no Brasil, se por escolha do povo, por meio dos deputados que defendessem a república, ou por um movimento popular que exigisse a instalação da república. O que ele queria era que o governo fosse forte, central. Durante o processo que conduziu a república no Brasil, 2 questões envolvendo a igreja e o exército contribuíram para acelerar a queda do império, tá certo? Vamos ver cada uma delas. A questão religiosa envolvendo a igreja católica. Com a Constituição de 1824, o império passou a controlar a igreja, e quando vê igreja, certo? Igreja com I maiúsculo é igreja católica, por meio do beneplácito e do padroado. Ô professor, o que é isso, beneplácito e padroado? Calma que eu já te explico. Aqui você tem os 2 imperadores que o Brasil teve. Dom Pedro I, o que proclamou a independência do Brasil, e Dom Pedro II, seu filho, né, o sucessor no trono. O beneplácito era o direito de o imperador que ele tinha de aprovar ou não as bulas do Papa em terras brasileiras. Ou seja, uma orientação do Papa só entraria em vigor, só ia valer aqui no Brasil, se tivesse o consentimento do imperador. Beneplácito quer dizer a boa vontade, certo? Então, se o imperador recebesse uma bula papal, ou seja, um documento com regras estabelecidas pelo Papa, né, pelo Papa da Igreja Católica, quando ele recebesse esse documento, né, e se ele achasse por bem que poderia ser aplicado aqui no Brasil, aplicava-se. Se não, não era aplicado. Olha só o tamanho do imperador, né, o tamanho do seu poder. Já o padroado era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos. Estes, além de serem nomeados pelo imperador, eram também remunerados pelo governo, como qualquer outro funcionário público. Então, na época do Império do Brasil, nós tínhamos aí a Igreja Católica, certo? Com um forte laço com o governo secular, certo? Com o Império. Por quê? Porque o imperador ele tinha
um controle, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Tanto ele controlava que documentos ou não poderiam ser aceitos ou não aqui, do Papa, aqui no Brasil, e também nomeava bispos, inclusive pagando-os. Em 1864, o Papa Pio IX proibiu os católicos de fazerem parte da maçonaria. Pessoal, maçonaria é uma ordem secreta, certo? É um grupo de homens que se reúnem para todos os efeitos. É um grupo de homens que se reúne para fazer o bem à sociedade por meio de campanhas beneficentes e tudo mais, certo? Só que há certas coisas desse grupo que não são comentadas fora dele, ficam entre os participantes. Então gera muito mistério em torno da maçonaria, né? Você só entra nela se for a convite de um dos membros, tá? Não é qualquer um que entra. Geralmente são pessoas de um certo poder aquisitivo, como médicos, advogados, promotores, juízes, certo? Grandes empresários. Mas há maçonarias em cidades menores que aceitam pessoas com menos poder aquisitivo, né? Não é muito comum não, até porque, como eu disse para vocês, eles fazem muita campanha beneficente, né? Eles fazem muitas ações filantrópicas, ou seja, de ajuda às pessoas. É importante que eles tenham um certo poder aquisitivo para tal. Bom, por via das dúvidas e deixando aí essa aura de mistério e tudo que se possa falar sobre a maçonaria, prossigamos na nossa aula. Dom Pedro II, porém, não deu seu beneplácito à bula papal. Ou seja, o Papa mandou um documento para todos os países nos quais a Igreja Católica estava, dizendo que os católicos não poderiam participar desse grupo secreto chamado maçonaria, né, dessa sociedade secreta. E o Dom Pedro II, o imperador daqui, simplesmente disse: não, eu não quero aceitar isso, pois ele mantinha relações estreitas com a maçonaria. Inclusive ele tinha feito parte. Disse em uma de suas biografias que ele não gostou muito, né, dos rituais que aconteciam, né, lá, e acabou não participando tanto. Mas ele tinha laços muito próximos com a maçonaria e com seus membros. E aqui está o Papa Pio IX. Seu pai, Dom Pedro I, havia alcançado o posto máximo na maçonaria, ou seja, o grau 33, porque assim, o camarada entra, aí ele vai subindo de graus, certo? Ou seja, vai ganhando importância lá dentro da sociedade. E Dom Pedro I havia conseguido o grau 33, que é o grão-mestre, né? Já o bispo de Olinda, Dom Vital de Oliveira, e o bispo de Belém do Pará, Antônio Macedo da Costa, então Vital de Oliveira e Antônio Macedo da Costa, os dois aí, eles optaram por obedecer ao Papa e exigiram que as irmandades religiosas expulsassem seus membros maçons. Ou seja, quem quisesse participar da maçonaria não fazia parte das irmandades católicas e vice-versa, tá certo? Ou um ou outro. E aqui nós temos uma caricatura da época em que o bispo Dom Vital, aqui ó, de barba, é mostrado tentando impedir um padre de realizar um casamento de um maçom com uma esposa, né, na Igreja Católica. Reagindo a isso e com base na Constituição brasileira, Dom Pedro II abriu uma ação contra os bispos, que foram julgados e condenados a 4 anos de prisão. Um ano depois, Dom Pedro II entrou em acordo com o Papa e suspendeu a punição dada aos bispos que já tinham cumprido 1 ano da sentença. Mas os republicanos aproveitaram-se da questão religiosa, que foi essa proibição do Papa,
de católicos não participarem da maçonaria e que o Dom Pedro II, imperador do Brasil na época, não aceitou, para manchar a imagem do imperador. Os republicanos se aproveitaram disso. Por meio de comícios e de jornais, passaram a acusar Dom Pedro II de se intrometer em assuntos particulares da igreja. E de fato isso acontecia, né? E de não dar liberdade religiosa aos brasileiros. Esse fato contribuiu para enfraquecer a monarquia. E aqui você tem uma charge que mostra os dois, né? Nós temos Dom Pedro II e o Papa. Aí você tem a Constituição brasileira, representada por um prato tipicamente brasileiro, né? Uma feijoada, quem sabe. E nós temos a sílabos, que está aqui representado por uma macarronada, que é um prato típico lá da Itália, em que você tem escrito o seguinte na charge: Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo no macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. O professor, o que é esses sílabos? Que a Constituição brasileira, a gente sabe que é a lei maior do Brasil. E as sílabos? As sílabos ou sílabos, como queiram, foi o documento que o Papa, né, assinou proibindo, né, ele dizendo vários erros que os católicos não poderiam cometer, dentre os quais entrar na maçonaria. Nos anos 1880, o movimento republicano ganhou força. Foram fundadas centenas de clubes e dezenas de jornais republicanos por todo o país. Os comícios de Silva Jardim atraíam um número cada vez maior de pessoas. Foi quando a questão militar acelerou ainda mais o processo que conduziu à República. A questão militar. Falamos da questão religiosa com a Igreja Católica, agora vamos falar dos militares. Questão militar é o nome dado a uma série de atritos entre o exército e o império. A razão principal desses conflitos entre os militares e a monarquia foi a punição de 2 oficiais do exército, o tenente-coronel Sena Madureira e o coronel Cunha Matos, esses dois aí, Sena Madureira e Cunha Matos. Eles foram punidos por denunciar casos de corrupção pela imprensa e por se manifestar publicamente a favor da abolição, ou seja, do fim da escravidão aqui no Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca se negou a punir Sena Madureira e por isso Marechal Deodoro foi esse aqui, né, que vai ser o primeiro presidente da República quando a monarquia cair. Vamos falar já disso. Então ele se negou a punir Sena Madureira e por isso foi demitido do cargo de comandante de armas e presidente da província do Rio Grande do Sul. Deodoro e Sena Madureira decidiram então viajar para o Rio, onde foram recebidos festivamente por outros oficiais. Entre eles estava o Major Benjamin Constant, que nós já vimos, líder da Mocidade Militar. E aqui você tem. O que era a Mocidade Militar, professor? Eram jovens de menos de 30 anos que possuíam educação superior, ou seja, tinham curso superior, e valorizavam os estudos das ciências exatas. Para esses, o que valia era o conhecimento, a ciência. Então, só aquilo que pudesse ser posto em prática, né? Aquele que estava na lei. Por isso eles eram chamados de positivistas. Benjamin Constant era um professor de matemática, respeitado e muito querido pelos alunos da escola militar. O major era também abolicionista, ou seja, pelo fim da escravidão, e convenceu Deodoro a seguir seus passos. Em 1887, o clube militar comunicava à nação: o exército não perseguirá mais escravos fugidos. No dia 9 de novembro de 1889, poucos dias antes da proclamação da República, o Major Constant discursou no clube militar, pedindo poderes para mudar a situação dos militares e recebeu total apoio da mocidade militar ali presente. Então eu falei do positivismo. O que é isso? Positivismo é o conjunto de ideias sistematizadas, ou seja, organizados pelo francês Auguste Comte, né? No Brasil, o Major Benjamin Constant foi um grande divulgador dessas ideias entre os jovens oficiais. O positivismo é uma teoria que manifesta uma crença radical na ciência e na razão. Segundo essa teoria, a história das sociedades humanas é regida por leis imutáveis, científicas ou positivas, daí o nome positivismo, sendo a evolução a principal delas. Então, em outras palavras, o positivismo diz o seguinte:
nada que aconteça, né, na história da humanidade foge de leis que determinam os fatos. Vai acontecer, tem que acontecer dessa forma e vai acontecer dessa forma, não muda, certo? Isso pode ser observado pelas ciências, isso pode ser escrito também. A descoberta dessas leis por meio de métodos científicos possibilitaria a compreensão e a solução dos problemas sociais. Para eles, se estudassem bem, tudo dava para você saber quais os problemas e quais as soluções para esses problemas sociais. Apesar das diferenças entre os positivistas, todos eles eram contrários à escravidão e favoráveis à república. A república, para os positivistas, era um regime mais científico do que a monarquia. Proclamar a república era, então, uma forma de acelerar o progresso do Brasil. No Brasil, os positivistas defendiam a implantação de uma ditadura republicana, ou seja, uma república à força, a ideia de que o progresso depende da ordem, daí o lema positivista inscrito na bandeira brasileira, ordem e progresso. Você já viu o que tem escrito na bandeira do Brasil? Que não foi a primeira, né? A primeira bandeira que eu mostrei lá, afinal o Brasil era Estados Unidos do Brasil, daí porque a bandeira brasileira, logo no começo, ela era parecida com a bandeira dos Estados Americanos, e o nome era Estados Unidos do Brasil, certo? Com um número de estrelas equivalente de províncias naquela época, ou seja, dos estados. Aí depois muda-se para a bandeira que a gente conhece com o lema Ordem e Progresso, porque eles acreditavam, certo, que o progresso só vem por meio da ordem. Tem que ter lei, tem de ser feito, tem de ser feito com que valha a lei, o que está escrito na lei. A crença de que somente os militares podiam salvar o país das mãos corruptas dos civis, ou seja, de quem não era militar. Enfim, defendiam a necessidade de uma república com um governo forte, cujo lema fosse ordem e progresso. A proclamação da República. Com a Lei Áurea, ou seja, aquela lei lá assinada pela Princesa Isabel, que acabou com a escravidão, a insatisfação com a monarquia aumentou, pois os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos por terem sido obrigados a libertar seus escravos sem receber nenhuma indenização. Os fazendeiros do Oeste Paulista, por sua vez, tinham ingressado no Partido Republicano Paulista. As camadas médias pleiteavam maior participação política, ou seja, quem não era muito rico, quem não estava próximo do poder, estava querendo participar da vida política. Os militares, depois de punidos pelo governo de Dom Pedro II, tinham se aproximado dos ideais republicanos. Nesse clima de grande satisfação social, o Marechal Deodoro da Fonseca encontrou-se com o líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva, e juntos combinaram a derrubada da monarquia. Há alguns que falam que Deodoro não queria inicialmente, até porque ele era muito amigo de Dom Pedro II, só que ele teria decidido derrubar a monarquia por questões pessoais que envolviam um amante de sua esposa, alguém que era afim de sua esposa, um negócio assim, mas nada comprovado, né? Na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à República no Brasil. E esse é o quadro mais famoso da proclamação da República, em que você tem aqui onde eu estou apontando, certo? Quase uma figura central, Deodoro da Fonseca e seus demais militares proclamando a República. Estão dizendo, a partir de agora o Brasil é uma república. Proclamar é dizer. Bora refletir? Analisando a proclamação da República, a historiadora Magali Gouveia Engel observou: segundo Aristides Lobo, numa frase que ficou famosa, o povo assistiu à proclamação da República completamente bestializado, ou seja, como bestas. Mas
Como bem observou José Murilo de Carvalho, mais do que o bestializado, o povo foi bilontra, ou seja, esperto, já que, de algum modo, percebeu o sentido histórico de um ato que mudava o regime, mas mantinha a exclusão e a desigualdade na sociedade. Como intruíra um dos personagens machadianos, ou seja, aquele que adepto da ideia de Machado de Assis, no romance Memorial de Aires, com o advento da República. Nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. Ou seja, o Brasil ia mudar de monarquia para república, mas os problemas principais, como pobreza em vários cantos, certo? Pouca participação popular do povo, e principalmente dos mais pobres, ia continuar acontecendo no Brasil, né? Porque mudou-se de regime, mas não de problemas. Bem interessante essa observação. Governo Deodoro da Fonseca, o primeiro governo republicano brasileiro. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares e governaram entre 1889 e 1894. Por isso, esse período é conhecido como República da Espada. Por quê? Porque foi governado por dois militares. E aqui você tem Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro presidente militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, nós já falamos, que é lembrado pela reforma financeira e pela aprovação da Primeira República, da primeira Constituição da República. A reforma e a crise financeira. Com o objetivo de expandir o crédito, incentivar a industrialização do país, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele autorizou 4 bancos a emitirem dinheiro, ou seja, a imprimirem dinheiro, fabricar dinheiro, para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Qual era o objetivo do governo? O objetivo do governo era emprestar dinheiro e incentivar que as pessoas que pegassem esse dinheiro emprestado, elas abrissem empresas, abrissem indústrias, tá certo? Esse era o objetivo. Só que tem um probleminha. Essa reforma financeira, porém, não teve o sucesso esperado. Muitos que pegaram dinheiro emprestado, né, pelo governo para fundar empresas, eles fizeram isso e fundaram empresas fantasmas, empresas que só existiam no papel. Tava lá, preenchia todos os dados direitinho, mas davam um endereço. Quando a pessoa ia no endereço ver como é que estava a empresa, não existia empresa nenhuma. Isso acontece até hoje, gente. As chamadas empresas fantasmas. Elas estão lá no papel, mas quando você vai no endereço, elas não existem. Em seguida, essas pessoas mandavam imprimir ações dessas empresas, né, ações falsas, e vendiam essas ações na Bolsa de Valores. Ou seja, eu abri uma empresa no papel, mas não na realidade, fazia uma ação, né, para atrair mais pessoas. Invista na minha empresa, vamos supor, ou se fosse nos dias de hoje, né, invista aqui na minha empresa de calçados. Então, como é que faz isso? Pegava um papel e colocava lá na Bolsa de Valores. Aí a pessoa, quem quisesse investir, fazia o quê? Comprava um desses papéis a um determinado valor, vamos supor, R$100, R$50. O pessoal, por que tão baixo? Porque vários papéis poderiam ser vendidos. E quanto mais investidores, mais a empresa ganhava dinheiro, né? Isso porque você, quando está comprando papel, o dinheiro está indo para a conta da empresa. Só que, vamos lembrar, a empresa não existia e só quem lucrava era o falsário, né? E as pessoas que investiam acabavam perdendo seu dinheiro. E assim enriqueciam os que praticavam a especulação, né? Especulação é justamente esse ato de você se aproveitar dos investidores, da expectativa deles, para enriquecer às custas deles. E aqui você tem a crise da reforma financeira de Rui Barbosa, que é esse senhor aqui, um grande intelectual que o Brasil teve, um grande jurista, mas como ministro da Fazenda foi péssimo, né? Infelizmente deu com burros na água nas suas medidas. Essa medida foi apelidada por seus adversários de encilhamento. E o que é encilhamento, professor? É quando
Todos os cavalos estão lá prontos para sair para a corrida, eles ficam na baia preparados. Só que não sai ninguém enquanto não der a largada. Duramente criticado, Rui Barbosa deixou o cargo de ministro da Fazenda em 1890. No entanto, quando os acionistas percebiam que tinham investido em empresas fantasmas, corriam para vender as ações. Quem é que vai ficar com papel sem valor? E aí descobriam que o que tinham nas mãos era um maço de papel sem nenhum valor. Resultado, os preços das ações despencaram, os pequenos investidores perderam seu dinheiro para os especuladores e muitas firmas antigas faliram. O aumento do dinheiro em circulação sem um crescimento proporcional da produção de mercadorias provocou também a alta generalizada de preços, chamada de inflação. O que acontece? Foi parecido com o que aconteceu o ano passado, em 2020, durante a pandemia. O governo, para ajudar as pessoas que tiveram de parar ou que ficaram sem emprego, né, durante a pandemia, ele aprovou um auxílio emergencial de R$600. Beleza. Todo mundo, milhões de pessoas, mais de 60 milhões de pessoas receberam esse auxílio. Só que muita coisa teve parada da produção. Então, vamos supor, o arroz. Nem todo lugar produzia arroz, deixou de se produzir feijão, ou uma coisa mais industrializada, roupa. Então, uma fábrica de roupa fechou durante a pandemia, né? Por esse motivo. E aí o que acontece? Se não está produzindo roupas, o valor das peças, junto com a grande quantidade de dinheiro na economia que foi promovida, né, pelo pagamento do auxílio emergencial, você vai ter uma disparada nos preços dos produtos, tá? Por quê? Porque não houve produção ao mesmo tempo em que entrou dinheiro na economia. Então vai haver a inflação, disparada dos preços. A primeira Constituição da República. A primeira Constituição republicana foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, um grupo de pessoas que se reuniram para formar essa lei em 24 de fevereiro de 1891. Conheça as principais características dela. Primeiro, federalismo. Era o princípio segundo o qual os estados, que eram antigas províncias, passaram a ter grande autonomia. Cada estado podia contrair empréstimos com outros países, ter forças militares próprias, criar e cobrar impostos, eleger o governador, fazer leis, entre outras coisas. Segundo, o Brasil passava a ser uma república federativa presidencialista, baseada em 3 poderes: executivo, liderado pelo presidente da República por um período de 4 anos, legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e judiciário, exercido pelos juízes nomeados pelo presidente da República, tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, que existe até os dias de hoje. A Igreja Católica, outro ponto, foi separada do Estado, ou seja, do governo. E os brasileiros passaram a ter liberdade de culto, ou seja, não só a Igreja Católica, né, não só quem fosse católico poderia exercer sua fé publicamente, mas todos, né, evangélicos, protestantes, espíritas, certo? Umbandistas, quem pratica as religiões afro-brasileiras. Além disso, criou-se o registro civil para nascimento, casamento e óbito. Ou seja, quando você nascia, documento. Quando você se casava, documento. E quando você falecia, documento. Outro ponto, o voto universal masculino. Ou seja, só homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados, tinham direito ao voto. Já os soldados e religiosos do clero regular, como monges e frades, mesmo brasileiros e maiores de 21 anos, não podiam votar. No Brasil, a primeira eleição para o presidente foi indireta, ou seja, quem escolheu o presidente na primeira eleição foram deputados e senadores, não o povo. Deodoro da Fonseca foi eleito com vantagem de apenas 32 votos sobre o adversário.
Já o vice-presidente eleito, Floriano Peixoto, era da chapa da oposição e venceu seu adversário por uma diferença de 96 votos. Ou seja, se valesse mesmo, né, se você considerar a diferença de votos, Floriano teve mais do que Deodoro. E aqui você tem uma charge que representa os deputados, certo, constituintes que elegeram Deodoro da Fonseca à direita e Floriano Peixoto à esquerda, ambos ao centro, para a presidência e a vice-presidência da República, respectivamente. As figuras femininas representam os estados da República. Então, as mulheres aqui representadas não é que elas escolheram, são os estados. E aqui tem os deputados e senadores escolhendo, né? E aqui as urnas, ó. Eleito, Deodoro da Fonseca formou um ministério com pessoas de diferentes tendências republicanas. O Ministério da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant. O Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva. E o Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. Aqui você tem Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. Ministério da Guerra, Relações Exteriores e da Fazenda. No poder, Deodoro teve de enfrentar dificuldades. Tinha um vice que era da oposição, como nós já vimos, e muitos parlamentares responsabilizaram-no pelo encilhamento. Ou seja, que todo mundo recebeu dinheiro do governo, estava como que iam investir na economia, acabaram não investindo, e isso acabou gerando inflação, foi um caos econômico, uma crise enorme. Esses parlamentares aprovaram um projeto, que limitava o poder do presidente, né? E Deodoro reagiu de modo autoritário, mandando fechar o Congresso em novembro de 1891. Diante disso, os militares da Marinha ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Esse episódio é conhecido como Primeira Revolta da Armada. E aqui você tem uma foto da época. A ameaça da Marinha, né, de bombardearem o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Pressionado, Deodoro da Fonseca renunciou e a presidência foi ocupada pelo vice Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto. Ele reabriu o Congresso e formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Durante sua gestão, reduziu os aluguéis e tabelou o preço de alguns alimentos como carne, feijão, pão e batata. E com essas medidas, Floriano Peixoto conquistou grande popularidade. Imagina aí, um presidente chega na canetada e diz assim: a partir de hoje vamos baixar os aluguéis, vamos manter os preços fixos. Isso parece muito bom a primeiro momento, só que a economia tem suas leis próprias. Mas seus adversários, entre os quais estavam vários generais do exército, iniciaram a campanha exigindo a renúncia dele. Floriano reagiu, aposentando os generais. Os militares da Marinha, por sua vez, mais uma vez eles, também se levantaram contra o seu governo e dessa vez chegaram a bombardear. Da outra vez eles ameaçaram contra o Deodoro. E agora eles estavam bombardeando mesmo no Rio de Janeiro com tiros de canhão para atingir a renúncia do presidente. O episódio ficou conhecido como Segunda Revolta da Armada. A Armada é o nome, né, dessa força militar da Marinha. De 1893. E aqui você tem uma gravura da época da Armada bombardeando o Rio de Janeiro. Olha, aqui os navios da Marinha e aqui bombardeamento ao Rio de Janeiro. Inconfundível, né, com essa pedra do Pão de Açúcar. Floriano Peixoto, porém, conseguiu dinheiro com os cafeicultores paulistas, comprou navios no exterior e, com o apoio dos soldados do exército, venceu a revolta liderada pela Marinha. Para defender o presidente Floriano, conhecido então como Marechal de Ferro, formaram-se batalhões populares. Era o florianismo contagiando o povo. Lembram das primeiras medidas que nós vimos aqui? Ele reduziu os aluguéis e tabelou o preço, ou seja, controlou os preços dos alimentos. Com isso, o povo foi à loucura e saiu, né, em sua defesa. Era o florianismo, que vem de Floriano Peixoto. Bom,
E aqui você tem uma imagem que mostra o Marechal Floriano Peixoto e a segunda revolta da Armada, ilustração de Ângelo Agostini, publicado pela revista Don Quixote em 1895. A Revolução Federalista. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, explodiu uma guerra civil, ou seja, uma guerra entre a população, motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo positivista Júlio de Castilho, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Então, Júlio de Castilho e Gaspar, esses moços aí. Aqui você tem uma foto dessa revolução, né? Desse conflito. Os seguidores de Júlio Castilho tinham o apelido de pica-paus e recebiam apoio de Floriano Peixoto. Já os adversários tinham o apelido de maragatos e eram apoiados pelos oficiais da Marinha adversários de Floriano. Então era um grupo florianista e outro grupo anti-florianista. Essa guerra civil atingiu também os estados de Santa Catarina e Paraná. Causou a morte de milhares de pessoas e só terminou no ano de 1895 com a vitória dos pica-paus. Com essa vitória, o castilhismo consolidou-se. Lembre-se que Castilho aqui era o defensor de Floriano. Com essa vitória, o castilhismo consolidou-se como uma corrente política que influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Quando Floriano Peixoto deixou a presidência, seus opositores tinham sido vencidos e o modelo autoritário e excludente da República se impunha ao país. Então, nós temos aí um trecho do livro de Marcos Napolitano, do livro História do Brasil e República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo, de 2016, em que ele diz: Floriano enfrentou com vigor as revoltas que ameaçavam a estabilidade do regime, como a revolta federalista no Sul e a revolta da Armada, mas esteve longe de realizar o ideal positivista de uma república anti-oligárquica, ou seja, que contrariasse pequenos grupos de poder, e também modernizadora, frustrando aqueles que tinham essa expectativa. Por trás do seu poder estava o apoio político da oligarquia paulista, ou seja, um grupo de poucas pessoas influentes, ciente de que a sobrevivência do novo regime era a garantia do seu poder na política nacional. No final do seu governo, Floriano passou o poder sem maiores sustos para Prudente de Moraes, líder republicano paulista e a expressão dos valores oligárquicos. A República da Espada se transformava no condomínio dos fazendeiros. Então, em resumo, o que o historiador diz aí é que quando Floriano assumiu o poder, esperava-se que ele acabasse com a influência de poucos grupos políticos, né, que dominavam o cenário político, e que instalasse realmente o progresso no Brasil, né, que cumprisse o que mandava o governo para ter um progresso sem os apadrinhamentos, sem o toma lá da cá. Só que ele enfrentou essas dificuldades. Para se manter no poder, ele teve de fazer alianças, né? E quando ele saiu do poder, entrou um fazendeiro, né, um grande fazendeiro que tinha influência política, e iniciou aí essa trajetória dos fazendeiros no poder aqui no Brasil. Bora revisar? Então, em 1870 foi escrito o Manifesto Republicano, né, defendendo que o Brasil deveria deixar de ser uma monarquia e passasse a ser uma república. Em 1864 nós tivemos um documento, né, uma bula papal, assinado por Pio IX, que estabelecia que católicos não podiam pertencer à maçonaria. E como tinha muitos maçons no governo que eram católicos, né, Dom Pedro II não aceitou essa documentação. Isso gerou, né, esse documento proibia a maçonaria dentro da Igreja Católica, ou seja, que os católicos participassem dela. E aí isso tudo gerou um atrito entre o governo e a Igreja Católica. Em 1889, nós tivemos a crítica ao tratamento, né, aos militares, que gerou a questão militar. Então nós tivemos aí dois grupos que antes apoiavam o Império e que entraram em atrito com o Imperador. O grupo religioso da Igreja Católica
e os militares que não aceitaram as punições que foram impostas a eles. Tudo isso levou ao dia 15 de novembro de 1889, em que foi proclamada a República aqui pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E o governo dele durou 2 anos, foi de 1889 a 1891. Ele foi eleito pelo Congresso, lembrem-se disso, pelos deputados e senadores. No seu governo, o Ministério da Fazenda autorizou que os bancos imprimissem dinheiro, né, fabricassem dinheiro e emprestassem dinheiro ao povo, certo? Para abrir empresas, né, indústrias. Só que muitos abriram empresas fantasmas, só abriram no papel. Isso tudo gerou o fenômeno chamado de encilhamento, em que você tinha muito dinheiro na praça para investir, certo? Só que ninguém investia. Aliás, muita gente não investia. E isso gerou uma quebradeira na Bolsa de Valores, porque muita gente descobriu que as ações das empresas nas quais estavam investindo eram empresas fantasmas, não existiam. E todo mundo correu para vender esses papéis. Só que eram papéis sem valores e isso gerou uma quebradeira geral. Além disso, também, muito dinheiro na praça, né, emprestado, gerou inflação alta de preços, porque não teve produção conforme tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro, mas não tinha produção. Em 1891 foi proclamada a primeira Constituição da República Brasileira. Ela estabeleceu o federalismo. O Brasil passava a ser dividido não em províncias, mas em estados autônomos, certo? Eles podiam fazer as próprias leis, fazer o próprio exército e tudo mais, e eleger os próprios governadores, não ser indicados como eram pelo Dom Pedro II antes. Também estabeleceu a tripartição de poderes, ou seja, você tinha o executivo, aquele que governa, o legislativo, aquele que faz as leis, e o judiciário, aquele que aplica as leis. Nós tivemos também a separação definitiva entre a Igreja Católica e o governo, e também a liberdade de culto. E também tivemos o estabelecimento, né, do voto universal masculino. Só maiores de 21 anos, homens brasileiros alfabetizados. Se fosse monge ou militar, mesmo maior de 21 anos e mesmo brasileiro, não podia votar. O governo Deodoro ainda, né, ele enfrentou um congresso opositor. Esse congresso, ele limitou os poderes de Deodoro, que reagiu fechando o congresso em 1891. Ele disse, vocês vão limitar meu poder? Eu sou militar, peraí. Mandou fechar o congresso. Então, a Marinha ameaçou bombardear o Rio, né, na primeira revolta da Armada em 1891, mas não bombardeou. E aí, exigindo a renúncia de Deodoro, que assim o fez em 1800, naquele ano. E quem assume é o seu vice, que era da oposição, Floriano Peixoto. Bora falar do seu governo, revisar? O governo de Floriano durou 4 anos, foi de 1891 a 1894. O seu governo reduziu aluguéis, tabelou preços, controlou os preços de vários produtos alimentícios, e isso gerou uma popularidade muito grande para Floriano. Só que ele, né, começou a ter conflitos com a Marinha, né, que era opositora, que queria que ele renunciasse. E aí a Marinha começa a bombardear o Rio de Janeiro pedindo sua renúncia na segunda revolta da Armada em 1891. E quem vence essa revolta é Floriano, porque ele se alia com os fazendeiros paulistas, ele pega emprestado dinheiro, compra navios lá fora e consegue vencer a revolta. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos apoiadores, né, de Floriano e opositores dele. Os pica-paus eram apoiados por Floriano e os maragatos apoiados pela Marinha. Quem venceu foram o grupo, né, que apoiava Floriano, os pica-paus. Mas só que ele foi, depois terminou o governo e assumiu um fazendeiro. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, sentem o dedo no like. Se tiver alguma dúvida, pode comentar perguntando, ok? Compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. Não se esqueça disso jamais. Forte abraço e tchau, tchau!